Oi gente, tudo bem? Cíntia Roberti, coach, analista comportamental, especialista em comunicação, criadora do projeto Protagonismo Feminino. Hoje eu vou trazer para vocês um material riquíssimo de autodesenvolvimento e autoconhecimento. Eu vou apresentar para vocês 5 ferramentas de coaching que podem ajudar a otimizar a sua vida. Ferramentas que vão trazer mais qualidade para a sua vida. Vamos lá? Vamos trabalhar com elas? Primeiro eu quero apresentar essas ferramentas poderosas. São ferramentas que vão trazer para a sua vida resultados incríveis, resultados maravilhosos. E quando a gente fala em ferramenta de autoconhecimento e de autodesenvolvimento, a gente tem que começar pela autoestima. Autoestima, como eu me sinto com relação a mim, ok? Como está a sua autoestima? Então, vocês vão ter o material, vocês vão ter acesso a esse material para a realização dos testes. E o vídeo é só para apresentar o conteúdo. Vamos embora? Autoestima é a capacidade que as pessoas têm de confiar em si mesmo, de se valorizar, de se amar, para poder estar apta a enfrentar os desafios da vida, ok? Uma pessoa que não tem a própria aceitação de si, que não consegue enxergar seus pontos fracos, o que precisa ser melhorado, que não consegue valorizar suas potencialidades e suas competências, ela tem muita dificuldade de evoluir, de ter sucesso, muitas vezes de ter sucesso profissional, muitas vezes de ter sucesso na vida pessoal também, tá? Então a gente confunde às vezes autoestima com egoísmo, com egocentrismo. As pessoas chegam a acreditar que amor próprio é egocentrismo. A gente não pode confundir amor próprio com egocentrismo. Porque se eu não sou capaz de me amar, como é que eu vou conseguir lidar com o outro? Como é que eu vou poder oferecer amor para o outro se eu não consigo nutrir a mim mesma com amor, com afeto verdadeiro, tá? Eu gosto sempre de falar o seguinte: eu preciso primeiro respeitar a mim mesma. Quando eu me respeito, eu sou capaz de ter compaixão e empatia também pelo outro, tá? Então é isso que eu quero falar. Nós temos o direito à felicidade, nós temos o direito à realização, mas a gente precisa ver se a gente está conseguindo administrar esse direito. Muitas vezes não. A gente mesmo está se impossibilitando de vivenciar isso na nossa vida. E aqui eu deixo nesse material que você vai ter acesso um primeiro teste. Como a gente está falando de autoestima, adivinha só, o primeiro teste é: como está o seu nível de autoestima? Então eu peço que você realize esse teste com muita atenção, para entender se você está realmente pronto para se amar, para se valorizar, tá? O teste tem lá as respostas, as afirmações vão medir o seu nível de autoestima. Sempre ou quase sempre, frequentemente, ocasionalmente, nunca ou quase nunca. Então vamos pegar uma das perguntas só de exemplo, tá? Acredito que minha felicidade depende dos outros e não de mim? E aí, ó, você marca sempre, né, frequentemente, e aí você marca ali, tá? As perguntas, ok? Depois você vai marcar no gabarito, né, a resposta de cada questão, e você vai fazer ali a análise de pontos, né? Se você marcou de 50 a 66 pontos, você tem uma excelente autoestima. De 36 a 49 é uma autoestima média, e abaixo de 36, baixa autoestima. E aí, gente, eu venho com um propósito, com uma ferramenta. Assim, te identifiquei que eu tenho baixa autoestima, ou que eu tenho uma autoestima média, eu quero melhorar isso. Como é que eu faço? Aí eu apresento aqui o hábito de afirmar, consolidar pensamentos positivos. Isso vai te ajudar com a sua autoestima. Como que isso funciona? Utilizando palavras e frases de afirmação, sempre que eu estiver para baixo, sempre que estiver com medo, sempre que estiver me sentindo incapaz, eu vou usar palavras e frases que vão levantar minha autoestima. Vou conversar com pessoas que me fazem bem,
vou ouvir uma música alegre, vou assistir algo motivacional, tá? Ou seja, eu vou preencher minha mente com coisas boas, com coisas positivas. Isso é ótimo, porque eu vou ser mais otimista, vou estar mais grata, vou fazer essa transição do pensamento que me enfraquece, que deixa minha autoestima baixa, para o pensamento que me fortalece, que deixa minha autoestima alta. É da noite para o dia que isso acontece? Não. Não é da noite para o dia, porque a gente vicia em pensamentos negativos, a gente vicia, a autoestima baixa ela é viciante, tá? Você se torna vítima e não percebe. Então é treino, é hábito, é uma mudança de postura, é uma mudança de hábito, é uma mudança de padrão. Por isso que eu falo, torne uma rotina, vivenciar essas palavras de autoafirmação, esses pensamentos positivos e buscar sintonizar com coisas mais otimistas, mais fortalecedoras, ok? E aí, passando desse momento da autoestima, a gente faz uma outra transição importante, já para a próxima ferramenta que eu apresento para vocês nesse material, que seria o autocontrole. A partir do momento que eu tenho uma autoestima mais equilibrada, que eu estou fortalecendo meus pensamentos positivos, que eu estou acreditando mais em mim, o que eu vou precisar desenvolver também? Autocontrole. Até para poder gerenciar tudo isso, né? E o autocontrole é gerenciar nosso humor, gerenciar nossas emoções, os nossos comportamentos, para quê? Aprender a lidar com aborrecimento, com aflição, com frustração. Porque a vida é perfeita? De quem? Ninguém tem uma vida perfeita. Ninguém caminha sobre pétalas de flores o dia inteiro. A gente tem desafios constantes na nossa vida. Como que eu faço então para não perder o controle? Que não é um controle absoluto, mas um controle das minhas emoções. Como que eu faço para gerar em mim uma segurança para lidar com as frustrações, com os problemas? Então, para ter sucesso nos seus projetos, você vai ter que lidar e administrar estresse. Não tem como, todo mundo é estressado. A gente vive um mundo de uma energia um pouco mais caótica do que o ideal. Como que eu vou lidar com o estresse então? Vamos saber? Aqui eu deixo um teste. Você é estressada? Você é estressado? Então é muito importante responder esse teste. Respondendo sim, não e às vezes para cada uma das questões que eu deixo no material que você vai ter acesso. Dando exemplo apenas em uma questão, por exemplo. Costumo dormir tranquilamente sem me preocupar ou me agitar? Sim, não ou às vezes? Responde com sinceridade cada uma dessas questões, ok? Aí, mesma coisa do exercício anterior, a gente marca aqui, faz o gabarito, de 18 a 20. Você está sabendo administrar seu estresse? De 15 a 17,5. Você tem um estresse moderado. E abaixo de 15, estresse alto. Aí é onde o negócio começa a ser preocupante, tá? E aí eu deixo mais uma técnica, mais uma ferramenta. Sou uma pessoa que está no nível de estresse alto ou moderado, vou usar essa técnica da bexiga, que é quando eu estiver muito estressada com alguma situação ou com alguém, tá? Eu não tenho como extravasar isso e não quero extravasar, porque de repente se eu extravasar vou prejudicar uma relação, vou prejudicar o meu trabalho, enfim. Aí eu vou encher uma bexiga pensando nessa situação que hoje me estressa, como se eu estivesse colocando na bexiga toda essa insatisfação, tá? Tudo que me incomoda, esse mal-estar, essa ansiedade, essa raiva contida, tá? Quando a bexiga tá bem cheia, eu dou um nó na bexiga. Eu escrevo em volta da bexiga todos os sentimentos que estão me incomodando nesse momento. Posso até escrever nome de pessoas, alguma situação mais específica, né? Com a bexiga cheia, com a bexiga fechada, com as palavras escritas, eu estouro essa bexiga pensando em tudo isso, pensando que eu estou me libertando, que eu estou liberando tudo isso, liberando esses sentimentos negativos. Estouro a bexiga, dou um berro e ponho pra fora. Tô me livrando disso, tá? Eu preciso sentir que aliviou. Eu preciso sentir alívio nesse momento. Se eu não sentir alívio, mais uma bexiga.
e mais uma bexiga. Se precisar estourar 10, que sejam 10, até o momento que eu realmente vou me sentir aliviada, tá? Faça sempre que você estiver numa situação de limite de estresse, tá? Além, claro, gente, né? Tudo isso que eu dou são ferramentas que auxiliam. Nada substitui um tratamento, um acompanhamento com terapia, com psicólogo, com psiquiatra. Nada substitui o tratamento da sua mente. Nada substitui o acompanhamento médico. Nada substitui o seu tratamento que você já faz se você sofre de ansiedade. Entendam, tudo isso são ferramentas de apoio, de suporte que o coaching nos traz, ok? Agora a gente vai falar do terceiro item, né, dessas ferramentas que eu estou trazendo. A gente falou da autoestima, a gente falou do autocontrole e agora a gente entra na parte de metas propriamente dita. Por quê? A partir do momento que eu alinhei minha autoestima, a partir do momento que o meu autocontrole, eu aprendi a ter controle sobre os meus sentimentos, sobre as minhas emoções, eu posso finalmente começar a pensar nas minhas metas de vida, tá? E aí eu vou fazer algumas perguntas para você. Você tem bem definida quais são suas metas pessoais ou profissionais? Ou simplesmente você está empurrando as coisas com a barriga na sua vida, né? Você está vivendo ou você está sobrevivendo? Todo dia a gente tem que se fazer essa pergunta. Eu estou vivendo de verdade, condizente com o que eu acredito, com o meu propósito, com a minha missão, ou eu estou só sobrevivendo, deixando os dias passarem, tá? Presta atenção que quem não tem meta fica à deriva, né? Navio à deriva. E outro ponto que a gente precisa entender é que nós somos responsáveis por ter um planejamento pessoal. Não posso levar a vida ao léu, aleatoriamente. Toda vez que eu deixo as coisas serem aleatórias, eu perco totalmente a possibilidade do resultado. Então, por isso que a gente entra aqui agora. Meta é importante, planejamento é importante. Se você não tem esse hábito, tá na hora de adquirir. E aí, eu continuo perguntando, qual é a sua motivação hoje? O que te motiva? Tá? Pensa no que faz com que você saia da cama todos os dias de manhã. E aí você escreve no papel, o que me motiva, hein? O que me motiva? Tem algum projeto específico? A sua família? Algum objetivo de vida? Você tem que ter uma motivação, tá? Qual é o seu propósito de vida, tanto no âmbito pessoal, quanto no âmbito profissional? Uma coisa está ligada à outra. Aí vai ter gente que vai dizer, mas eu não trabalho. Mesmo que você não bata cartão numa empresa todo dia, ou que você não seja um empresário, nem você não trabalhe como autônomo, você trabalha. Você trabalha em casa. O trabalho de casa é trabalho. E até para o trabalho de casa você tem que ter meta, propósito, objetivo e querer ter mais qualidade de vida. Qual é o seu objetivo? Qual é a sua meta? Então pensa no que você quer conquistar e em que prazo você quer conquistar. Coloca uma data para realizar isso. É muito importante a data, o time, tá? Anota o objetivo no papel, ou seus objetivos e metas no papel, tá? Não deixa só na sua cabeça. Importante. Cíntia, tem que ser mais que um? Não. Começa com um. Realiza um, tá? Porém, se você tem dificuldade em dar sequência nas coisas, principalmente se você tem dificuldade em dar sequência nas coisas, não adianta você colocar um monte de objetivo, um monte de meta, você não vai realizar nada. Eu prefiro que você comece com um e tenha foco nesse. Quem serão seus anjos para que esses objetivos, essas metas aconteçam na sua vida? Pensa nas pessoas que vão te ajudar a alcançar essa meta. Coloca o nome no papel, onde cada um pode contribuir. Eu chamo isso de parceria. Eu tenho parceiros maravilhosos. Ninguém hoje em dia faz mais nada sem parceria, tá? São seus anjos. Todo mundo tem que ter anjos na vida. E aí eu deixo a tarefa desse item, né? Que seria, com a meta definida e datada, estipular as tarefas necessárias para alcançar a meta, tá?
pontuar pelo menos 5 tarefas por meta. Para cada tarefa, pensar no possível obstáculo, já colocar a solução para esse possível obstáculo. É muito importante definir cada passo necessário para superar os desafios, para atingir esse objetivo que você colocou. Por quê? Quando eu conto com o imprevisto, eu estou precavida, prevenida para ele. Não adianta tentar lidar com o imprevisto quando ele aparece, tem que pensar antes, tá? E aí você vai preencher esse compromisso que eu deixo aqui no material, que é eu, no meu caso, Cíntia Roberti, pretendo, o que eu pretendo realizar, levar conhecimento, conteúdo de qualidade para o maior número possível de pessoas, para que tenham mais qualidade de vida e se sintam mais plenas e realizadas. Quais sentimentos que eu terei ao alcançar essa meta? Me sentirei feliz, me sentirei útil, tá? Alcançar essa meta me proporcionará o quê? Esse compromisso é para ser preenchido, tá bom? Revise sua meta constantemente. O mais importante é ter foco, cumprir a tarefa, revisar a meta, pelo menos uma vez por semana, revisa a sua meta. Vê se você está conseguindo cumprir, tá? Você pode estabelecer sempre novas metas, desde que cumpra o seu roteiro pré-estabelecido das metas anteriores. Boa sorte com as suas metas, isso é um treino muito importante, isso tem a ver com autorresponsabilidade. Então, recapitulando, a gente falou de autoestima, a gente falou de autocontrole e esse item 3 a gente completa com a autorresponsabilidade, ok? O item 4. A partir do momento que eu estou com autoestima, autocontrole e autorresponsabilidade, eu já posso começar a olhar com mais atenção para a qualidade do meu tempo. Até porque eu vou precisar dessa qualidade de tempo até para concretizar minhas metas, né? Você usa muito essa frase, o tempo está passando muito depressa? Ok, se você usa, você tem que entender uma coisa. Todo mundo tem 24 horas por dia, tá? Descontando hora de sono, hora de alimentação, higiene pessoal e as tarefas do cotidiano, vão sobrar realmente as horas produtivas. Essas horas produtivas é o que a gente dedica para cuidar da família, para estudar, para o trabalho. Então a gente precisa organizar essa agenda para ter a sensação de produtividade. Se você está com uma sensação de pouca produtividade, com certeza a sua agenda deve estar desorganizada. Vamos descobrir já se está ou não. A primeira tarefa mais importante é anota por uma semana toda a sua rotina. Cronometra mesmo a sua rotina por uma semana. Quanto tempo eu levo em cada atividade que eu realizo? O que, Cíntia? Como assim? Tá doida? Eu vou cronometrar tudo que eu faço por uma semana? Isso. Vai anotar tudo. Quer ter qualidade do seu tempo? Quer ter gestão sobre o seu tempo? Anote, tá? Se você tem problema para administrar o tempo, é muito importante esse passo, porque ele vai definir quanto tempo realmente você tem para distribuir suas tarefas. Por mais que no começo vai parecer complicado, e vai, tá? Acredite, quando você tiver esse controle do seu cronograma na mão, né? Você vai montar uma lista de atividade realmente fiel, aí sim você vai poder distribuir tudo isso com mais organização. Nessa divisão de tarefa, pensa nos papéis que você exercita na sua vida. Por exemplo, o papel profissional. Existe o papel profissional efetivo, que é o tempo destinado à sua principal atividade profissional, né, o seu emprego principal, o seu meio de sobrevivência. E existe o paralelo, é o tempo gasto com outras atividades que são remuneradas ou não, né? Mas onde a sua imagem profissional está em jogo. Por exemplo, se você participa de alguma associação, se você dá aula, se você participa de atividades comunitárias, tá? Aí vem o papel conjugal, né? Envolve a destinação de tempo em caráter exclusivo à esposa, marido, namorado, namorada, pessoas que têm significativo valor na sua parte afetiva e de estima. O papel familiar, né? Compromissos com o seu círculo familiar, pai, irmão, filho, cunhado, sobrinho,
Aqui a gente exclui marido, esposa, namorado, namorada, tá? Papel social é o tempo que eu utilizo para a manutenção do meu círculo de relacionamentos sociais, amigos, colegas, né? São as relações sociais. E o educacional, tudo que envolve autodesenvolvimento. Não está restrito a sistema convencional de ensino, tá? Está restrito a tudo que eu utilizo de tempo para ler, para palestra, para me manter informado, tá bom? Para que eu me atualize. E o papel recreacional, esse papel é o que eu utilizo para o lazer, para recreação, né? Atividades que eu faço que me dão prazer, que me dão satisfação. E aí vamos fazer o teste? Como está seu tempo? Então pega os 7 dias da semana, multiplica por 24, que são a quantidade de hora por dia, e aí você tem um resultado, pasme você, de 168 horas semanais à sua disposição. Ou seja, todo mundo tem 168 horas por semana. Excluindo as horas que a gente passa dormindo, você tem o seu saldo de horas efetivas. Pega esse valor, divide em hora, divide em minuto e porcentagem, e com base nesse tempo, você vai saber quanto você está destinando a cada um dos papéis que eu citei anteriormente. Seja honesta, seja honesto. É muito importante ser honesto. Olha lá, cada papel, né? Profissional, conjugal, familiar, social, recreacional, atividades biológicas, fisiológicas, o tempo que eu destino a cada uma delas e o total de tempo que eu estou utilizando na minha semana. E aí eu deixo a reflexão. Você está satisfeito com a divisão do tempo em cada um dos seus papéis? Quanto do tempo em média você destina ao seu papel profissional efetivo? Quanto você destina a marido, esposa, namorado e namorada e também a sua família? Seu papel social está contaminado pelo profissional, ou seja, seus familiares são obrigados a conviver com pessoas onde o assunto inevitavelmente cai no trabalho? Como estão seus papéis educacional e recreacional? E a divisão do seu tempo é satisfatória? Se não, o que você mudaria? E aí depois que você fez essa análise do como você está distribuindo o tempo em cada papel e se isso te deixa satisfeita ou satisfeito, você vem aqui na parte de administração do tempo. São perguntas que você tem que se fazer. Se não está se fazendo essas perguntas, pense e reflete, tá? A atividade em que eu gasto mais tempo é a mais importante? A mais importante é a que eu executo em primeiro lugar na minha vida? A sequência de atividades que eu desenvolvo é sempre da mais importante para menos importante? Ou seja, eu estou sabendo priorizar as coisas na minha vida? As atividades que eu realizo com mais afinco me aproximam de minhas metas? Estão condizentes com os meus valores? Metas e valores, valores e meta. É um casamento, as duas coisas têm que se conversar, tá bom? Aí eu vou dizer para vocês, a gente tende a fazer primeiro aquilo que os outros querem, sem considerar as nossas prioridades. A gente tende a fazer primeiro a atividade mais curta, porque isso dá uma sensação de produtividade, muitas vezes uma falsa sensação de produtividade, porque eu fiz muitas coisas hoje, ok? Você fez muitas. Mas dessas muitas, qual te trouxe realmente o resultado que você deseja, tá? E a gente tende a fazer primeiro aquilo que é urgente. E muitas vezes o que é urgente também não vai trazer resultado ou consequência positiva nesse momento agora para você. Então a administração do tempo envolve marcar previamente os nossos compromissos, combinar com a outra pessoa o assunto do encontro, reservar tempo para os nossos filhos, para o nosso companheiro, para a nossa companheira, saber dizer não a assuntos que não são importantes em cada momento do nosso dia, aprender a dizer não, né? Controlar, limitar o nosso tempo em redes sociais, em aplicativos e mais, né? Completar mentalmente o ciclo do que eu vou fazer, até mesmo antes do meu dia começar, antes de eu sair de casa. Habituar a dizer para os outros onde eu vou, para poupar o tempo das pessoas, se elas quiserem me encontrar. Não fazer nada sem estabelecer prazo, sem divulgar o prazo para as outras pessoas envolvidas.
eu preciso ter um nível de comprometimento com o que eu executo. Não iniciar as atividades, não começo nada sem ter terminado a atividade anterior, a não ser que seja uma emergência, tá? Programar atividades de reserva para quando sobrar tempo, porque vai sobrar. Quando você começar a olhar com carinho para a sua agenda, para o seu tempo, vai sobrar, tá? No relacionamento com o marido, filho, amigos, habituar essas pessoas a te trazer solução e não só te trazer problema, tá? Porque eu preciso assumir uma postura de que conserto o mundo, eu faço isso. Aí a pessoa começa a me trazer problema, não posso. Eu tenho que exigir que essas pessoas me tragam solução, não só problema, tá? E evitar adiar as atividades importantes, aquilo que de fato está condizente com sua meta lá de trás, com o seu objetivo. E, gente, eu quero deixar uma coisa tão legal e que a gente não pratica, que são as pausas, tá? Cansaço físico e mental acaba com um bom aproveitamento. Então, eu preciso trocar por alguns minutos um trabalho mental por um físico, tá? Caminhar, respirar intensamente, fazer exercícios leves. Eu preciso recuperar meu ânimo, eu preciso oxigenar meu cérebro. Repouso não é desperdício de tempo. A gente vive numa sociedade onde as pessoas acreditam que repousar é desperdiçar tempo, é coisa de gente preguiçosa. Mas o repouso bem administrado, ele aumenta a nossa eficiência, ele beneficia a nossa saúde, ele alivia a tensão, tá? Manter a boa saúde é um bom emprego do seu tempo, tá? E delegar. Eu tinha que deixar um item à parte sobre delegar. Por quê? O tenho que fazer tudo para todo mundo versus posso deixar o outro executar também. Delegar quer dizer incumbir, entregar uma tarefa a outro, transmitir permissão de executar no meu lugar. Tá? Reveja as suas tarefas diárias, a lista que você fez da sua semana, que parte dela dispensa a sua atenção direta. Você pode delegar, você pode permitir que o outro execute no seu lugar. E aí vem a parte boa, né? O que eu faço com o tempo ganho? O que fazer com o tempo ganho é você que decide, tá? Mas planeje esse tempo também, para que seja realmente um tempo de qualidade. Chegou a hora de realizar o que você queria, mas você dizia antes que não tinha tempo, né? Agora você não vai mais poder dizer que não tem tempo. Planeje sempre que possível o seu tempo semanal e lembre-se, não faz com rigidez, não se torne um escravo daquilo que você fixou. A divisão de tempo com base nos papéis tem que ser revista a cada nova fase da sua vida. Preocupações e a maneira de encarar a vida são diferentes a cada ciclo, tá? Isso aqui é uma coisa que tem que ser feito constantemente. Racionalizando então essas decisões, vamos lá. Vamos falar de decisão? Inteligência emocional define o sucesso nos nossos projetos. Você consegue racionalizar as suas decisões de vida? Você enfrenta os seus desafios com resiliência? Vamos conhecer um exercício que ajuda nesses momentos de decisão, tá? Por quê? Eu observo hoje que as pessoas estão com muita dificuldade de racionalizar as coisas. Elas vivem tão sobrecarregadas, tão tensas, tão no limite, que quando ela tem que tomar às vezes uma decisão importante, ela às vezes toma sem pensar. E a gente precisa tomar cuidado com isso. Isso eu falo que é o piloto automático. A gente precisa às vezes tirar do piloto automático. Meu marido tem uma frase muito legal que ele fala: senta no volante do carro, mas não sai dirigindo. Espera uns minutinhos antes de ligar o carro e dirigir. Pensa primeiro para onde está indo e qual o caminho que você vai, tá? É assim com a vida, né? E aí vamos fazer uma análise de ganhos e perdas. Essa é uma outra ferramenta muito útil. Eu, quando conheci essa ferramenta, fiquei apaixonada, utilizo muito com os meus clientes, com os meus coaches, e eu vejo que pouca gente faz isso na vida. E ela é simples, isso que é mais incrível, uma ferramenta simples. Vamos embora? Vamos pesar na balança as nossas decisões? O que você ganha? Pense em algo que você quer. Vamos lá, fazer um exercício já. Pense em algo que você quer para a sua vida. Pensa lá naquela sua meta, tá? Qual é a sua meta de vida? E vamos para essas perguntas aqui.
O que eu ganho se eu obtiver isso? É a primeira pergunta que você tem que fazer. A segunda é: o que eu perco se eu obtiver isso? A terceira: o que eu ganho se não obtiver isso? O que eu perco se não obtiver isso? Nossa, que maluco isso, Cíntia. Maluco, mas funciona. Funciona, tá? O primeiro passo é a gente responder as questões levantadas pela ferramenta. Então, o que eu ganho se eu obtiver isso é assim: eu tenho um propósito, desejo, uma mudança que eu quero para a minha vida. Essa questão que eu ganho se eu obtiver isso, ela levanta os meus motivadores, as coisas que dão prazer ao realizar, o que é desejar, tá? São estes pontos que irão auxiliar quando, por exemplo, você estiver confuso sobre o caminho escolhido. Então, o combustível para prosseguir, né, mesmo quando tudo parece perdido ou sem sentido, vem dessa primeira pergunta, tá? A segunda pergunta: o que eu perco se eu obtiver isso? São os elementos da vida atual que você pode perder quando atingir o objetivo desejado. Como que é isso? Essa questão é muito importante para a gente descobrir e avaliar quais elementos atrapalham o nosso processo de mudança. Porque às vezes quando a gente decide por uma mudança, uma grande mudança, né, a gente não percebe que perde algo com aquilo. A gente só está focado no que vai ganhar. E às vezes as perdas, como eu não tinha pensado nelas antes, elas vêm como um peso para mim. E quando chega, atrapalha e dificulta o meu processo de evolução. Então, de determinar os elementos que eu perco ajuda a decidir se a mudança é realmente válida, viável ou não. O 3 é o que eu ganho se eu não obtiver. Por quê? Qual o benefício de não alcançar o resultado? Nossa, mas tem benefício de não alcançar o resultado? Vamos lá. Você vai identificar elementos que te dão prazer, mas que podem interferir de maneira negativa no seu processo de mudança. Esses elementos são considerados os sabotadores e oferecem uma grande resistência em todo o seu processo. Geralmente encontramos com eles nos momentos de comodismo, né? Quando a gente está levando uma vida morna, sem emoção. E quando a gente determina que é o momento de mudar, eles aparecem para nos dizer o quanto estamos bem, né? E que mudar não faz diferença. Então, olha só que interessante. Às vezes eu estou achando que eu preciso mudar de uma situação, mas quando eu faço essa análise eu descubro que não. Que querer mudar é uma autossabotagem. E o quarto: o que você perde se não obtiver isso? Às vezes a dor pode ser um motivador muito forte para a gente. É o que a gente está buscando com essa questão aqui, tá? Quando a gente precisa geralmente de uma motivação para prosseguir, é muito comum a gente buscar na dor isso, tá? Pensar no que a gente perde quando não alcançar, traz pra gente um sentimento de angústia e a gente não consegue ignorar a angústia, né? E é nesse momento que a gente transforma esse sentimento num combustível para prosseguir, para ir até o fim, fazer o que deve ser feito, para que o objetivo seja alcançado dentro das nossas expectativas. Tem aquele ditado: uns vão pelo amor, outros vão pela dor. E aí a gente avalia, né? Eu respondi as 4 questões, eu monto meu quadro de ganhos e de perdas, e a partir das respostas eu faço essa avaliação, se o meu objetivo é viável ou não é viável, e faço um planejamento mais aprofundado. E aqui eu vou explicando como fazer essa análise, tá? De minimizar as perdas, avaliar cada perda, tá? O que você pode fazer para minimizar as possíveis perdas? E depois eu também analiso o que eu posso fazer para continuar tendo os ganhos atuais. E a terceira análise é congruência, né? Esse objetivo ou resultado esperado afeta negativamente outras pessoas? Eu preciso ver se está em concordância com o que eu acredito, com os meus valores. E agora, concluindo, gente, esse material que eu preparei com essas 5 ferramentas, relembrando que a gente passou pela autoestima, autocontrole, autorresponsabilidade,
né? A administração do meu tempo, o estabelecimento de metas, a congruência com o que eu faço. Eu analiso o que eu ganho e o que perco na minha vida, né? Dou propósito, coloco prioridade na minha vida. E o que eu quero concluir é o seguinte: nesse material a gente passa por etapas, na nossa vida a gente passa por etapas, né? Cada ferramenta, cada exercício que eu apresentei aqui é importante porque ele vai fazer esse alinhamento de autoestima, emoção, organização pessoal, a análise das suas propostas, dos seus objetivos, dos seus propósitos. Coaching é isso, tá? Só um resumo do que é coaching, né? Se você conseguir colocar em prática cada um dos passos que eu apresento aqui nesse material, com certeza você vai otimizar os resultados da sua vida. Depois me conta como esse material contribuiu, acessa meus canais para me contar. Em caso de dúvida, eu também estou disponível nos meus canais. Acesse o @CintiaRobertoOficial. Estamos no Instagram, no Facebook, no YouTube. Acessem minhas redes, conheçam o projeto Protagonismo Feminino, conheçam os demais projetos que eu realizo, ok? E a gente vai estar sempre aqui. Quero agradecer, deixar um abraço no coração, desejar que vocês possam realmente colocar em prática todas as ferramentas que eu apresentei. Gratidão!